O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Traremos agora o comentário do Espírito Miramês. Miramês assevera que no Livro dos Espíritos a alma é criada simples e ignorante. Também nos diz que o tempo, como sendo as mãos de Deus, processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Aqui, após este comentário, podemos também oferecer algo mais, dizendo que, como já sabemos, a cada um é dado o seu tempo de aprendizado e aprimoramento íntimo. Para tanto, é preciso que cada um de nós busque primeiro o autoconhecimento de nossas falhas, a nossa intimidade pessoal. Assim, buscando, procederemos às correções necessárias que nos levarão, com toda certeza, a patamares superiores e que nos possibilitarão relações mais saudáveis e produtivas entre os nossos semelhantes. E continua o Miramês. Esses valores mais tarde deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, eles notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Eu comentaria dizendo que a razão, Martim e Regina, a razão coadjuvada pelos conhecimentos adquiridos, através dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, é instrumento poderoso na avaliação das melhores decisões que devemos tomar. Paulo, por isso que nós falamos com bastante frequência nos nossos programas, nos nossos estudos, que o Cristo, o Mestre Jesus, trouxe o roteiro mais seguro para as nossas vidas. Tu acabaste de citar. O mapa da mina. O mapa da mina, o Evangelho. E Miramês continua nos dizendo: Deus nos ampara sempre. Basta que descubramos as riquezas a nós oferecidas. Ele ainda nos ajuda nesta descoberta, facilitando os meios e nos fazendo sentir a ação dos benfeitores espirituais que estão sempre nos ensinando a compreender a nós mesmos usando as nossas próprias forças. Todos devemos procurar constantemente o entendimento das leis espirituais e a elas obedecer, por ser a justiça uma força inevitável nos caminhos de quem não as respeita. Poderíamos dizer, amigos, que podemos entender que os nossos benfeitores espirituais nos alertam através do que nós classificaríamos como intuição. É uma espécie de alarme que soa dentro de nós sempre que precisamos tomar alguma decisão importante. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer, após uma consequência desastrosa advinda de uma decisão irrefletida, impensada, que melhor teria sido seguir a intuição contrária àquela decisão tomada no momento? Esse é o momento, né, Regina, que grita em nós a consciência, fazendo com que nós paremos para perceber as nossas ações, as nossas atitudes. E só quem já sentiu o peso de uma decisão que ficou incomodando é que começa a fazer as mudanças, ou até mesmo
pensar melhor antes de fazê-las. E começa a ouvir essa voz interior, que não deixa de ser os nossos benfeitores, os nossos mentores espirituais nos ajudando. Quando nós não acreditamos, não nos religamos a Deus, achamos que é o acaso, que são as consequências do dia a dia. Mas quando nós já buscamos o Mestre Jesus, o Evangelho, o nosso Pai, nós já sabemos que é divino. Isso que está ressoando em nós é divino, para a nossa melhoria. Eu aproveito e trago uma citação também do Espírito Miramês, onde ele nos diz que existe como que uma escada da terra ao mundo espiritual, figurando uma subida, mas o verdadeiro instrumento de ascensão está dentro de cada um, e o esforço para usá-lo é de cada espírito. O céu verdadeiro se encontra dentro de nós. O paraíso exterior é, pois, do nosso mundo interno. Me lembrei agora da escada de Jacó. Importante nós lembrarmos aos nossos amigos ouvintes, estudantes como nós, que esta citação do Espírito Miramês, escada da terra, nós trazemos também aqui a escada de Jacó, uma passagem bíblica do Evangelho, onde nós podemos analisar a evolução, a caminhada, degrau a degrau, e que ele então, em sonho, viu essa escada, e dali é que ele começou a ter as decisões e as interpretações de um anjo de luz. Isto ligando a terra aos céus. Isso, Paulo. O mundo de falhas, o mundo de erros, ao mundo perfeito de luz. Uma caminhada que se daria por essa escada. Isto. E esse céu verdadeiro, Paulo, que você citou agora, ele é, simplificando muito o entendimento, a paz de espírito, o equilíbrio, a harmonia resultantes de nossas decisões mais acertadas. E seria como termos a necessidade de empreendermos uma viagem a um local desconhecido, tendo duas opções, seguir a esmo ou com um mapa nas mãos, como já citamos anteriormente, né? Por óbvio, é fácil entendermos que a segunda opção, o mapa, nos poupará de várias idas e vindas improdutivas, ao passo que, se estivermos desorientados, a nossa caminhada se tornará muito mais penosa e demorada. Então precisaremos de muito mais tempo para atingirmos o destino que nos está reservado e que todos alcançaremos mais cedo ou mais tarde. Portanto, vamos nos munir dos mapas, do roteiro, do Evangelho de Jesus, que nos indica os melhores caminhos. Nesse sentido, todos os nossos esforços serão melhor empregados. Regina, este melhor empregados é muito interessante, porque tu fala desses passos improdutivos, dessa desorientação na caminhada que nós todos temos, e como falávamos anteriormente aqui na intimidade, com todo o Evangelho, da nossa oportunidade de tê-lo, ainda assim, ainda estamos sempre fraquejando, dando voltas, não reconhecendo essa escada ou essa caminhada que ela é única. São reencarnações e mais reencarnações improdutivas. Improdutivas, Paulo, mas que ao mesmo tempo eu penso, quando Cristo vem trazer o seu evangelho, ele não impôs, ele não obrigou. Então ele deixou ao tempo de cada um. Olha que interessante. Nós vamos fazendo essa caminhada tortuosa, até que nós vamos acertar. Mas não esquecer que nós temos condições e temos amigos e temos o roteiro do mestre. E temos o roteiro. Agora, você continuar batendo na mesma tecla, seguindo a esmo, sem o roteiro, é só perder tempo a cada reencarnação. Não é isso? Isso, porque nós poderíamos fazer tanto mais. Porque viemos para trabalhar, para Temos servir. que abreviar a caminhada, Temos não é que isso? abreviar. Você sair do ponto A para B, ele é uma linha reta. Se você tiver um mapa, você trilha essa linha reta. Do contrário, você sai à direita, sai à esquerda, bate, volta, perde muito tempo, sofre as consequências do atraso, dos erros, das falsas caminhadas. Perdeu tempo, perdeu a chance, né, que a gente tem em cada reencarnação de alcançar o objetivo.
de forma um pouco mais rápida, não é isso? Mas o amor do Cristo nos dá essa certeza de que, embora ainda sejamos endurecidos em algumas questões, temos sempre a esperança e a confiança em Deus que um dia lá chegaremos, inevitavelmente. Seja mais demorado a travessia, exatamente, ou seja mais rápido. Cabe a cada um de nós escolher e começar o seu trabalho íntimo, o seu autoaperfeiçoamento. Isso foi o que você disse, né? Que todos chegaremos a esse objetivo mais cedo ou mais tarde. Não é isso, Sim, Martinho? sim, Paulo. E quando vocês falam, eu penso que quando o Cristo nos disse, vós sois deuses, ele mostrava um potencial que nós não fazíamos ideia. Então, quando a gente fala de não ter o conformismo, mas sabemos que o Mestre Divino e o nosso Pai estão nos sustentando, então depende de nós. E é hoje, é agora. Se eu posso já fazer a diferença, não aguardar para amanhã. Já começar Agora. a agir. Empregar o conhecimento todo Exatamente. que é o todo, que é o pouco que temos. Nós que já estamos, eu digo nós porque somos estudantes da doutrina espírita, que já estamos com este conhecimento em mãos, estamos trilhando já este caminho, nós seremos mais cobrados ainda se nós realmente não nos melhorarmos, nem que seja em alguma questão nesta encarnação. Então nós temos esta obrigação. Agora tem muitos que ainda nem encontraram o roteiro. Quando você fala dessa obrigação, dessa responsabilidade, eu vou citar mais uma vez aqui o Miramês, quando ele diz que trabalhemos em todas as direções, aprimorando as nossas faculdades, porque o bom vencedor é o que sabe vencer a si mesmo. É quem aprendeu a ler no livro da consciência o que Deus escreveu e a escutar a voz interior por onde fala o Senhor, revelando as suas soberanas leis do amor e da justiça, da caridade e do perdão. A bondade do Pai Celestial é tão grande que não se esquece da misericórdia, enviando falanges e mais falanges de espíritos iluminados para nos ajudar a entender o que devemos fazer acertadamente. Então, Paulo, o bom vencedor é o que vence, que sabe vencer a si mesmo. Que coisa boa podermos ouvir tal frase. Esta é uma citação que deve ser destacada com relevância, meus amigos, pois que resume definitivamente todos os esforços que devemos fazer para seguirmos na direção correta da iluminação pessoal, do entendimento pleno da verdade, das melhores lições a serem introjetadas em nós e praticadas nessa existência terrena, e quando partimos para a pátria espiritual, continuarmos com este pensamento e com esta ação. Continuamos com o Espírito Miramês. Diz ele: abramos o entendimento, persistamos no trabalho que a fraternidade direciona e confiemos no bem, que esse bem iluminará todos os roteiros dos trabalhadores de boa vontade para que possam falar e viver o amor. O livro dos Espíritos é um frasco de essências raras cuja fragrância se encontra como bênção da divina luz. Cabe a nós desdobrar este perfume para que possamos suportá-lo com as nossas fracas sensibilidades. Amigos, gostaria de contribuir dizendo que eu achei muito linda essa frase do Miramês. E para desdobrarmos esse perfume que o Miramês nos fala, será necessário o nosso autoaperfeiçoamento. É trabalho, meus amigos, aparar as arestas que ainda nos machucam, o orgulho e a vaidade. Isso pode demorar, pois somos suscetíveis a melindres de toda ordem, ainda tão enraizados em nosso ser. E mais uma vez, e sempre sendo repetitivos, citamos o Livro dos Espíritos como sendo a coluna dorsal do Pentateuco, codificado por Allan Kardec. Por isso, bênção da luz divina para as nossas vidas, onde os ensinamentos dos Espíritos nos levarão a entender e a praticar o amor e o bem. E fazendo mais uma referência ao Livro dos Espíritos, só gostaria de lembrar, amigos, que foi através destas vozes do além-túmulo que nós ficamos sabendo sobre a imortalidade da alma.
Gostaria também de trazer aos amigos que Allan Kardec editou os 5 livros básicos da doutrina espírita, conhecidos então como Pentateuco. Aproveito a continuidade da fala para citar Miramês. Alimentemos a esperança nos dias Miramês, porque onde ela não existe, se encontra a morte. Todos os dias são dias de despertamento, e todas as coisas nos mostram lições sobremodo valiosas. Aprendamos a ler no livro da natureza, pois é a nossa mãe e nos responde quando pedimos. E os nossos pedidos são atos pela vida que levamos. Diz com propriedade o livro dos Espíritos, que são os próprios Espíritos que se melhoram. Essa é uma verdade incontestável. Ainda, dentro desse comentário do Espírito Miramês, nós podemos também falar, meus amigos, que por são os próprios Espíritos que se melhoram, então, citando a frase do Espírito Miramês, podemos compreender o porquê de tantas diferenças de comportamentos graçando entre os seres humanos. Uns demonstrando propósitos mais elevados, outros ainda rastejando a cata de necessidades mundanas. Podemos então analisar que tais constatações visíveis, tangíveis a todos nós, estão a evidenciar que não nesta existência, mas em outras, pregressas, devem ter sido processados esses diferentes graus de evolução. E continua Martinho Miramês. Diz ele que aquele que não se esforça para progredir está morto, como você citou, mas sujeito à vida, dependendo da disposição que deve alimentar de conhecer a si mesmo, precisa conhecer a vida para conhecer Deus. Jesus se encontra diante de nós, abrindo os braços para nos acolher, nos falando: despertai, acordai desse sono, levantai e segui-me. E eu comentaria dizendo o seguinte, que aqui o ponto crucial a ser enfocado é a ociosidade. Mesmo que não queira, mesmo que não sinta necessidade, que não tenha vontade, o ser humano está fadado a viver, como diz o Miramês. E assim sendo, se não estiver munido dos melhores conhecimentos acerca de si mesmo e do mundo que o cerca, certamente, e não é difícil enxergarmos, que os ociosos estarão sujeitos às intempéries de sua própria semeadura, impedindo-os de alcançarem uma vida plena de luz na encarnação presente. Paulo, esta tua fala nos remete também a lembrar que este indivíduo, na sua ociosidade, na falta de vontade, ele está exercendo o seu livre-arbítrio. E a justiça divina está respeitando esta decisão. Mas, como tu também falaste, mais dias, menos dias, ele terá que prestar contas da luz plena que ele não alcançou ainda. Até isso nós temos que lembrar, e fica a dica para as nossas vidas. E essa semeadura, né, que o Paulo citou, ele está colhendo e colherá ainda conforme ele semeou, conforme ele plantou, né? Então, a ociosidade dele hoje vai ser cobrada dele amanhã. Ainda pode ser na mesma encarnação, como até numa próxima encarnação. Então, na verdade, ficar ocioso não é uma boa dica. A colheita se dará tanto para quem trabalha como para quem fica parado, porque o não trabalhar, o não prosperar também é um débito.